Fala aí, gente, beleza? Papo reto história. Getúlio Vargas, ou a Era Vargas. Vamos lá, gente, o que é isso? Só para vocês entenderem, Getúlio Vargas, ele governou o Brasil, ele depois do Dom Pedro II, foi o cara que mais governou o Brasil, tá? Então por isso que é muito importante, por isso tem que saber, por isso que cai muito em tudo quanto é prova, né? Seja ela de vestibular, Enem, o caramba, pronto. Mas é o seguinte, o Getúlio Vargas, ele tem, assim, algumas fases no governo dele, e eu tenho que falar isso antes para vocês entenderem. Ele entra em 1930 e ele vai ficar 15 anos direto. Esses 15 anos direto tem 3 fases o governo, que é o governo provisório, depois constitucional e depois o Estado Novo. Então, desses 15 anos direto, o Vargas fica... tem 3 tipos de governo dele, tá? Mas depois ele volta para ser eleito e ele vai governar de 51 até 54, que é quando ele suicida. Então, assim, o Vargas, então, ele vai ficar de 1930 até 45, 15 anos direto, com 3 tipos de governo, e depois ele vai voltar em 51, mas vai ser eleito. Aí ele está voltando já eleito pelo voto, porque essa que ele ficou 15 anos e não foi eleito. E nós vamos explicar tudinho direitinho, beleza? Então, vamos lá. Nós agora vamos falar do Vargas, desses 15 anos direto. E como é que o Vargas entrou no poder? O Vargas, gente, ele vai entrar no poder devido a um evento chamado Revolução de 30. E eu vou falar por que mais ou menos o que aconteceu. O Brasil tá uma merda antes do Vargas, né? Uma merda, mas uma merda muito grande. A gente vivia a famosa República do Café com Leite, ou República dos Governadores, República Oligárquica. Uma época em que o Brasil, quem mandava no Brasil era dono de fazenda. Mas não era dono de fazenda, seu avô, seu tio, dono daquele sítio, aquela fazendinha. Não, eram os grandes e poderosos donos de fazenda, filhos, netos e ainda ex-donos de escravo, sabe? Uma galera que controlava a política só a favor deles. Não tinha representatividade de nada, nem de trabalhadores, nem dos negros, nem das mulheres. Mulher não podia votar. Mulher não podia votar. Mulher não era considerada cidadã. Olha que doideira, né? Não havia justiça eleitoral, o voto era aberto, ou seja, a pessoa mostrava lá em quem a pessoa votava. Ah, votei em fulano. E isso fazia o quê? A pessoa era oprimida, ué. Né? Os poderosos, fazendeiros poderosos, que tinham jagunços, que tinham capangas, tudo armado, os caras ameaçavam os outros, falavam, você não vai votar no meu candidato, não, eu vou te matar, hein? Ou então vou tirar teu emprego, etc, etc e tal. Então, assim, havia antes, né, havia, assim, na hora que o Vargas vai chegar no poder, havia um clamor muito grande da população brasileira. Ninguém aguentava aquela política tosca daquele jeito. O Brasil ficou 36 anos naquela política tosca, né, que é a República Oligárquica. Oligarquia quer dizer governo de poucos, né? Pobre não podia votar, né? Você, analfabeto, não podia votar. A política era uma patota de gente podre e rica. E no Brasil, naquela época, eram poucos os ricos, né? E esses poucos ricos eram os donos de terra, eram os donos de tudo, eram os donos do mercado, da venda. Então, era uma opressão muito grande. Então, havia um clamor muito grande para mudança, né? Para mudança. O exército também estava uma confusão danada. Teve um movimento tenentista, ou seja, soldados e baixa patente, média baixa patente, estavam putos, porque eles ganhavam mal pra caramba, não tinham um plano de cargos e salários legal, só quem estava na boa era de capitão para cima. Esses apoiavam o governo, é claro, porque a situação deles está boa, eu vou apoiar. Mas a maioria dos soldados das Forças Armadas estavam todos se fudendo. E aí eles tinham que fazer o quê? Eles fizeram o quê? Meteram o pau. Fizeram revoltas, etc e tal, revolta dos 8 fortes de Copacabana, etc, etc, etc. Mas o que eu estou falando para vocês? Eu tô pintando aqui nesse episódio
a preparação para o Vargas entrar. Então o Vargas entrou assim, todo mundo queria uma coisa nova. E o Vargas era esse representante. O Vargas representava um movimento chamado Aliança Liberal. As oligarquias, Minas e São Paulo, de Minas e São Paulo, elas é que mandavam no poder. Aí um lado, Minas, um dia lá em Minas, não quer mais apoiar isso tudo, não, vamos mudar, vamos apoiar agora o Vargas, que é lá do Rio Grande do Sul, pum. E foi, e aí houve um movimento que não foi uma eleição. Não foi uma eleição. O Vargas entrou no poder, né, num movimento que é chamado Revolução de 1930. Mas não foi uma coisa oficial. Porque quem ganhou a eleição foram os paulistas. Quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes. Mas naquela época, eu não estou falando, né, que houve, mas naquela época é o seguinte, era comum, muito comum, fraudes na eleição. Né? Por quê? O voto era aberto, não havia justiça não havia justiça eleitoral, ou seja, não tinha nenhuma cadeira do judiciário brasileiro para tomar conta de eleição. Quem tomava conta de eleição? Uma meia dúzia de gato pingado, enfim, botavam o lobo para tomar conta das galinhas. Então, era comum você ter fraudes. Existia também eles criaram um órgão no governo, Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão era esculacho total, porque assim, só ganhava, na República Oligárquica, só ganhava político do partido, ou Partido Republicano Mineiro, ou Partido Republicano Paulista. Se desse alguma merda, mesmo com voto de cabresto, mesmo com coronelismo, desse uma coisa diferente, e um outro candidato ganhasse, tinha um órgão do governo, chamada Comissão Verificadora dos Poderes, que fazia o quê? Que dava a diplomação ao político. Então, esse órgão ia analisar se o político realmente ganhou a eleição ou não. E esse órgão era um órgão, carta marcada, que só dava o diploma de político para quem eles queriam. E pronto, acabou. E, gente, a maioria do povo brasileiro não estava muito por dentro também das coisas. Não tinha internet. As pessoas só ficavam sabendo das coisas via rádio e jornal, ou panfletos. E poucos sabiam ler também. Né? O Brasil, mais ou menos, a cada 10 brasileiros, 4, 5 sabiam ler. Né? Então, assim, a situação era muito complicada. Mas o povo sabia que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque estava se fudendo, estava com fome. Né? Então, vai haver um apoio muito grande à Aliança Liberal. Então, mais ou menos o seguinte, na eleição, o Brasil inteiro apoiando o Vargas. E o Vargas perde. É meio estranho. Só São Paulo ali, mais ou menos, sozinho. E aí aconteceu o quê? O povo ficou doido, foi para a rua, etc e tal. O tenentismo, né, ali as sobras do movimento tenentista foi para cima também, foi para a rua, revolta em tudo quanto é lugar, todo mundo gritando, o Vargas vestiu farda, foi para cima e destituiu o Júlio Prestes, agora é eu que mando. Mas é chamado de revolução porque as coisas vão mudar muito no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito do poder também. Porque na história, quando é chamado revolução, é porque acontecem mudanças drásticas. É chamado golpe quando não acontecem mudanças e apenas uma pequena parcela da população ou um pequeno grupo vai e resolve mudar a regra do jogo, mudar as coisas. Entendeu? Então também tem isso. Revolução é uma coisa e revolução é uma coisa e golpe é outra. Então essa é a Revolução de 30. E é revolução por quê? Não dava para contar quantas pessoas, mas todo o Brasil queria. O movimento negro, todo mundo queria Vargas. As mulheres, todo mundo queria Vargas. As Forças Armadas, baixa e média patente, todo mundo queria Vargas. As oligarquias de Minas e São Paulo, os dois estados mais populosos do Brasil. São Paulo queria uma coisa e Minas queria outra. Então eu tinha Minas, um dos mais populosos, querendo Vargas. Rio Grande do Sul queria Vargas. O Rio de Janeiro
falou que ia ficar do lado do Júlio, depois mudou de lado e tal. Todo mundo apoiando o Vargas. O Vargas perde. Para piorar, o vice do Vargas, o João Pessoa, foi assassinado lá na Paraíba. E esse assassinato, que teve motivo passional, não foi nada de negócio de política, ganhou conotação política, porque ele aconteceu no meio dessa confusão toda. Aí todo mundo, né? Pô, não, mataram o João Pessoa. Então, imagina o fogo que estava a política nessa época. Se você acha que hoje a política está aí com fogo, tá com problema e tal, nada se comparado a outros anos da história brasileira, gente. A história brasileira no passado tem muito mais merda e muito mais treta. Hoje ainda tá bom, pior que pareça. Então, todo mundo queria Vargas, menos São Paulo. Menos São Paulo. São Paulo tava puto. E isso vai dar merda para frente. Mas o Vargas assume. E ele assume e é um governo provisório. Por quê? O governo é chamado provisório quando não tem regra. Qual que é a regra? A Constituição Federal. Constituição Federal, a carta máxima. Tudo num país tem que ser baseado na Constituição. Até regimento interno da escola de samba, do condomínio do prédio. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tem que andar de acordo com a Constituição. É a carta máxima, é chamada de a carta, inclusive. É a regra do jogo. Se não tem Constituição, então não tem negócio legal. Então o Vargas, quando assume, ele começa a fazer o quê? Né? Ele já não marca constituinte, então vai ser chamado de governo provisório. Mas vai ser um governo provisório que vai durar muito tempo, vai durar 4 anos. E isso vai dar muito problema. Então, vou parar o vídeo por aqui, 2 minutos já tá muito, depois eu vou mandar mais um vídeo, já tá tempo pra caramba, mas eu, de forma resumida e direta, papo reto, eu expliquei o contexto da entrada do Vargas. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o governo provisório do Vargas, beleza? História, papo reto, história, tamo junto. Pá, 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 pá.